A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos aqui ao seu canal Coluna de Betel, a porta do céu, para meditarmos na palavra de Deus. Cristo nos orientou que nós devemos meditar nela dia e noite. E nós estamos falando do assunto mais polêmico, um dos mais polêmicos dentro da Bíblia, a lei. E dentro da lei nós estamos vendo a lei do casamento. O que é casamento? Você já está sabendo e você tem conhecimento do que é casamento. Casamento é a união de duas pessoas, o homem e a mulher. E isso tem que ser respeitado de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, e é preciso que seja orientado a todos de acordo com a palavra de Deus, para que não cometa erros como tem cometido, e acaba com o casamento. Então, no capítulo de número 5 de Mateus, nós temos aqui um texto importantíssimo falado por Jesus. Mateus capítulo 5, no versículo de número 27, diz assim: Ouviste por o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenções impuras, no coração já cometeu adultério com ela. Então, o que é uma intenção impura? O que é uma intenção impura? O que é um desejo impuro? É quando um homem é casado ou até mesmo solteiro, um rapaz solteiro que olha para uma mulher casada e deseja ter relações com ela, relações sexuais com ela. A mesma coisa o homem casado deseja uma menina solteira, ele comete esse adultério. E esse adultério não vem somente no casamento, porque isso aqui trata-se da lei, do mandamento. O mandamento não adulterarás é uma lei que está afirmada para todas as pessoas, para todos os sentidos, no que diz respeito à palavra de Deus. Quando eu cometo um ato desse aqui, eu estou quebrando o mandamento e estou cometendo uma falha e infringindo a palavra de Deus, a lei divina, a lei do mandamento. Porque o mandamento não adulterarás, ele implica-se no adulterar da palavra, no adulterar da lei. Todo aquele que transgride a lei, ele adultera a lei, é um adultério contra a lei. Isso em todas as áreas, isso em todos os sentidos. Irmão, são 10 mandamentos, 10 leis, que implicam em duas, como Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Não terás outros deuses diante de mim. Os dois maiores mandamentos que Cristo nos escreveu, nos deixou, desde o princípio, são a base de toda a lei e dos 10 mandamentos. Por exemplo, você olha para uma mulher com essas intenções, você quebra um outro mandamento. Além de você quebrar esse mandamento, não adulterarás, você quebra o mandamento, não cobiçarás, porque isso é uma cobiça. Então, quando os fariseus questionavam Jesus e dizia para Jesus: pode dar carta de divórcio para quem adultera? Aí Jesus vai para eles e diz: não pode dar carta de divórcio. Veja o que Jesus disse aqui para eles: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenções impuras, já no seu coração cometeu adultério com ela. Versículo 29. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, quando Jesus disse aqui: se o teu olho te escandaliza, que olho é esse? É um olho que cobiça o que é do outro. Tem gente que é cobiçoso em tudo. Pastores cobiçam os membros do outro, político
cobiça o plano de lei, o projeto de lei do outro, o colega de trabalho cobiça a função do outro, a posição do outro, tudo em todas as áreas, em todos os sentidos. Existe isso, essa quebra de lei, que chama-se adulterar a lei. E aqui no que diz respeito ao casamento, casamento é uma lei dada por Deus. Deixa o homem seu pai e sua mãe e une-se à sua mulher. Isto é uma lei que vem desde Gênesis, desde o princípio. Mas para que essa lei fosse mantida, ele traz um mandamento: não adultera essa lei. Como? Praticando o sexo fora do casamento, para quem é casado. Aí ele diz aqui o 28, o 30. E se o teu olho, a tua mão te escandalizar, corta e tira fora, tal. No versículo de número 31, também foi dito que quem deixar sua mulher, der-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição ou infidelidade conjugal, faz que ela comete adultério. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério com ela. E aqui tem um parâmetro seríssimo dentro das igrejas. Por quê? Porque quando o pregador vai ensinar isso aqui, ele diz o seguinte, ó: o homem adulterou. Então José, que é casado com a Maria, José adulterou. Aí o que acontece? O José tem que permanecer com a Maria, porque se o José deixar da Maria, a Maria vai cometer adultério casando com outro. É isso a mentalidade, o ensinamento deles, de todas as religiões. E aí é que está o problema. Não é para fazer isso? Não é para fazer isso, porque Jesus está dizendo aqui, ó: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade sexual, conjugal. Então, quando Jesus diz a não ser, ele está dizendo, se tem infidelidade conjugal, sexual, é para separar, não é para ficar junto. Porque analisa o que a Bíblia diz, meu querido. Analisa o que a Bíblia diz, para que eu e vocês tenhamos conhecimento e discernimento da verdade e façamos com que as coisas funcionem de acordo com a palavra de Deus. Precisamos olhar a Bíblia como ela está escrita, mas não vamos ficar só nesse texto, vamos para o outro, porque o outro aqui também, Mateus, é importantíssimo ver o que Jesus disse. E aqui os fariseus trazem um ponto de interrogação a Jesus, querendo acusá-lo. Ele diz aqui o versículo de número 1, de 19 de Mateus: tendo concluído essas palavras, Jesus saiu da Galileia e se dirigiu para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões, curou-as ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta prepotente, audaciosa até, podemos dizer, dos fariseus, querendo pegar Jesus em alguma falha, através da cilada que ele estava jogando para Jesus, achando que Jesus era um igual eu. E Jesus olha para eles e diz para eles: por qualquer motivo, não. Por qualquer motivo, não. Então você vê Mateus 5, que ele está dizendo ali: olhou para uma mulher, cometeu adultério. Aí Jesus disse: esses camaradas estão querendo isso, né? Então ele já olhou para uma mulher aí, a mulher dele olhou para outra aí, ele já quer deixar da mulher, quer dar carta de divórcio para a mulher por causa disso. Você está querendo dar carta de divórcio para a mulher?
por qualquer motivo. Jesus disse, por qualquer motivo, não é para dar carta de divórcio para a mulher. Mas Mateus 5, ele diz, se tiver prostituição, é para dar a carta de divórcio. Então, o que significa, dentro do casamento, adultério e prostituição? Por isso é que a Bíblia deixa tudo bem claro, tudo separado. Quando a mulher deita com o marido que não é dela, ela comete o que, irmãos? Ela comete os dois atos, o adultério e a prostituição. Primeiro, o adultério. O que é o adultério? É quebrar a lei divina cobiçando, desejando, olhando, quebrou a lei divina, adulterou. E esse adultério foi para onde? Foi para a prostituição, deitando-se, cometendo ato sexual. Aí se tornou a prostituição. Aí acabou com o casamento. E quando chega a esse ponto, é aí que Deus diz, chegou a esse ponto, Jesus disse, separa. E por que separa? Porque aquela pessoa que está casada com esse homem que adulterou, não tem pecado nenhum. Dá uma olhada em Hebreus. Vamos confirmar tudo, para que hoje vamos deixar bem claro a condição do divórcio, no que diz respeito pode, não pode, e no que diz respeito o pecado. Hebreus 13, versículo de número 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Desculpe, irmão. Vejam aqui, ó, o leito aqui, não é o leite da vaca que você toma, não, tá? Nem da soja, não. O leito aqui é a cama, que você dorme com seu marido, que você dorme com a sua mulher. Desculpa. Quando o homem que é casado deita com uma mulher que não é dele, ele mancha o leite, ele suja o leite, a cama, ele suja a cama. O que diz respeito à vida da sua mulher, ele manchou com o adultério. A vida do seu marido, ela manchou com o adultério, deitando com outro homem. E por conta disso, tem que separar. Mas existe casos de muitas mulheres pelo mundo afora, tomara que dentro da igreja não esteja, né, o que eu vou dizer, de mulheres que estão aí há 15 anos enganando seu marido, traindo seu marido, e às vezes com um homem só com um amante, 10, 15, 20 anos, e não descobre às vezes. Eu conheço gente que só foi descobrir quando o filho estava, e não era crente, quando o filho estava já com 15 anos, 20 anos. É que foi descobrir? A mulher vai descobrir que o marido dela tem aquela amante, e já com filho dessa idade. Então, essa mulher que passa por isso, ela tem culpa dessa prostituição? Até que ela saiba, não. Mas quando ela sabe do problema, do que está acontecendo, e ela consente em viver com esse homem, ela está apoiando o adultério desse homem. Ela está consentindo, ela está concordando. E quando Jesus diz, se houver a prostituição é para separar, que é para tirar a raiz do mal, é para cortar a raiz do mal. Ai, Deus, me perdoa. Não é para deixar, não é para continuar. É para separar. O leite está contaminado. Mas a mulher quer ficar. Ela quer ficar, fica sabendo que ela está contribuindo com o adultério desse homem. Se esse homem, depois que ela diz que perdoou, está morando com ela, e ele arrumar uma outra mulher, ela já não pode mais casar com outra. Desculpa, irmãos. Ela já não pode mais separar dele. Ao passo que quando ela descobre que o homem o traiu, indo para um ato sexual com uma mulher, depois que está casado com ela, esse período, esse tempo que ela descobre, ela tem todo o direito de deixar
deste homem e casar com outro, porque Jesus diz por qualquer motivo não, mas pela prostituição. Pode separar. O dever de separar por causa da prostituição, que Jesus declarou aqui, é fundamental. É importantíssimo. Conheci conheço casais que eles adulteraram porque tinha 2 filhos, tá? E aí o que a mulher falou? É por causa dos meus filhos eu vou ficar com ele. Ficou com o marido, depois que ela adulterou, por causa dos filhos. Você sabe o que significa isso? Isso é um jugo sobre os filhos. O apóstolo Pedro, na carta dele, na primeira carta, ele diz assim, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dá uma olhada para você ver. 1 verso 18. Diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata e ouro, que fosse resgatado da vossa maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Aqui está. Pedro dizendo que isto traz uma tradição. Então a mulher fala, por causa dos filhos, não vamos separar. O marido fala, por causa dos filhos, não vou separar. Sabe o que vai acontecer? Ele abre um precedente dentro do casamento para a destruição dos filhos. Por isso que está essa devastação toda no casamento. Jesus diz, corta o mal pela raiz. Por quê? Você tem que dar exemplo aos filhos. Então, meu filho sabe que eu adulterei, minha mulher aceitou, e aí ele casa, vai lá, comete a mesma coisa, eu vou dar conselho para ele. O que ele vai falar para mim? Pai, você fez o mesmo, está me aconselhando como? Vocês percebem o crime que comete contra a família? Agora, no caso do olhar, do desejar, isso não é crime, querido, isso não é crime, não feriu o corpo. Se Cristo tivesse que punir por causa desses adultérios, ele acabava com o mundo, porque o mundo, nesse sentido, está todo em adultério contra a palavra. Um cobiça uma coisa do outro, outro cobiça isso, outro cobiça coisa, um fala mal do outro, um fofoca daqui, um fofoca dali. Tudo isso é a quebra de uma lei. Um mente daqui, outro mente dali, briga daqui, bate de lá. Tudo isso é quebra da lei. Isso é um adultério contra a lei. E no casamento, isso implica desta mesma ordem, desta mesma forma. Por isso, ele separou o adultério e a prostituição. Na prostituição, é para haver separação. Tem que haver separação. E aí, nós temos questões que se traz dentro da Bíblia. Por exemplo, fornicação, que os pregadores separam fornicação, adultério e prostituição. Eles separam tudo. Para eles colocam a fornicação como sendo um pecado para os jovens que não são casados. Se um casal de jovens está praticando sexo entre eles, esse casal está em fornicação. Se uma mulher que é casada está praticando sexo com outra pessoa, essa mulher está em prostituição. Tem nada a ver, queridos. O casal, prostituição e fornicação é a mesma coisa. Não muda nada. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Veja Paulo falar, não muda nada. O que acontece no meio de tudo isso? E por que falar fornicação? Quando a Bíblia fala fornicação em Apocalipse, a Bíblia fala através do apóstolo Paulo nas cartas de Timóteo, na carta de Gálatas, quando ele fala de fornicação, ele está falando de prostituição, porque fornicar é contato sexual entre um homem e uma mulher, ou entre qualquer outra coisa, por exemplo, um homem com um animal, que pratica a bestialidade, a mulher
o primo com a prima, o irmão com a irmã, que é o incesto. Essas ordens do sexo é dada dentro da Bíblia. Então, se existe uma mulher que deita com animal, com cachorro, com animal, com essas imundícias, até hoje de falar, está cheio pelo mundo. Está praticando o quê? Uma bestialidade. Tem que ser uma besta mesmo, né? Tem que ser um besta mesmo. Por isso está escrito lá que é uma bestialidade. Quando o homem deita com uma mulher que não é dele, pratica a prostituição. Quando a mulher, uma garota de programa, uma mulher vai comercializar o seu corpo sexualmente, ela está comercializando o seu corpo. O sexo, que chama prostituta, meretriz, se torna meretriz. E quando a mulher deita com um homem, ela sendo casada, e isso passa no limite de 2 atos, e ela já se tornou uma meretriz. Por isso, não é para permanecer um homem casado com uma mulher que adulterou, sendo eles marido e mulher. Não é para permanecer essa mulher, não é para querer. Tem os filhos, é para separar por causa dos filhos, tem que dar o exemplo. Foi Jesus que deu a ordem. E aí você pega essas coisas. O problema da fornicação era só uma coisa. Paulo via isso lá, na época lá da construção lá do Império Grego Romano, na união deles lá tinha as fábricas lá, aquelas fábricas de tornear lá, fazer as rodovias, os arquitutes, tudo aquilo que eles tinham lá na construção civil, aonde o ferreiro ia fundia a peça e trabalhava com isso naqueles fornos dentro das fábricas. Então o que acontecia? O apóstolo Paulo, passando com os outros apóstolos, via que as prostitutas chegavam na esquina daquelas fábricas, ali por volta da noite, vinham os homens lá e transavam ali, pagavam ali, embora. Paulo disse: olha, até aqui, ó, até na fornicação, até nas fábricas de fornicar, eles estão praticando sexo. Por isso colocou ali fornicação. Foi Paulo que colocou isso em Atos dos Apóstolos. E está dentro do Apocalipse. Fornicar, querido, é praticar, comercializar o sexo. É prostituição. Tem nada a ver que é jovem, casado e tal. Não é casado? Uma coisa, outra é outra. Nada a ver, tudo a mesma coisa. Se o jovem não está casado e estão praticando sexo, um rapaz e uma moça, sem que seja casado, está em prostituição. Mas eles deixou o pai, deixou a mãe, não casou, no que diz respeito à lei, foi lá perante a lei, fez documento, está vivendo em sua casa, já tem um filho. Essa mulher prostituta não é. Essa mulher adulta não é. Essa mulher está vivendo com seu marido, com um rapaz, ela é casada com ele. Só falta oficializar um papel. Só. Ou apresentar-se na igreja. Nada mais. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e une-se a sua mulher. Agora, se ela sair deste homem e for para outro, ela já se torna uma prostituta. Ele já se torna um adulto, um prostituto. Desculpa, não sei se existe isso. Ele já se torna isso. Estão percebendo como é que as coisas funcionam dentro da Bíblia, irmãos? Adultério dentro do casamento é completamente diferente da prostituição. Todas as pessoas, de uma forma geral, no mundo, comete esse tipo de adultério. Estou aqui pregando faz 30 anos que prego o Evangelho. Vocês acreditam que eu nunca cometi esse adultério? Vocês acham que eu vou esconder isso? Há muitos anos atrás, antes de conhecer o Senhor, eu não cometi esse adultério, desejando, olhando para outra mulher e cobiçando? Claro que eu cometi. Claro que eu cometi. Tinha minha mulher? Tinha, mas eu cometi esse adultério. Mas foi para a cama? Não. Foi para a prostituição? Não. Nunca, nunca. O adultério é aquilo que você cobiça com os olhos. Jesus disse: olhou, cobiçou, cometeu o adultério. Esse adultério não mata ninguém se não deixar que ele extrapole e chegue ao ápice do problema, que é praticar o ato. Por isso não pode separar por causa do adultério.
não cometeu o crime, cometeu um erro contra Deus, contra o Espírito, que Jesus disse, está lá no Espírito, o Espírito fica com esse relatório daquela pessoa, olhando a posição daquela pessoa, para ver se ele vai consumar o pecado. Se ele consumar o pecado, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 13, aí ele morreu na prostituição, o adultério estabeleceu, lavrou-se a lei, estabeleceu o processo, está condenado no processo. Ajunta as testemunhas, vê qual é a sentença, vai para a cadeia, no que diz respeito à vida humana, no que diz respeito à vida espiritual, vai para o lago de fogo, vai para a condenação, se não houver perdão a tempo. Então é preciso que haja explicação e entenda o que a Bíblia diz. Então, por causa do adultério, não é para separar, porque todo mundo, praticamente o mundo inteiro, a igreja quase todas, está cometendo esse tipo de adultério. Em todo lugar, é lá no trabalho, onde você está, nos seus ambientes de trabalho que você frequenta, aonde você estiver ali. Se você não tem visão, e se você não tem cuidado com os seus olhos, você pode cometer, meus amados, o que? Esse adultério, que nada tem a ver com prostituição, não vai separar. Por isso, Jesus que não é para separar. Agora, quando comete a prostituição, no primeiro ato, põe para fora, separa, tira o mal, tira a destruição. Adulterou, não é para viver junto, é o que Jesus diz. Por quê, meu querido? Se a minha mulher adultera contra mim, e eu não sei que ela está fazendo isso, esse pecado não me atinge. Mas quando ela adultera e eu vejo que ela adulterou, Hebreus disse aqui, capítulo 13, o leite foi contaminado, que é a vida da pessoa, foi contaminada. E se eu aceitei, eu faço parte dessa contaminação. O cara faz uma, depois pode fazer mais uma, aí vai fazer outra, e a mulher pode também querer por vingança fazer, aquelas mulheres mais quebrantadas, ela não vai fazer, né? Mas se a mulher é esperta, no que diz respeito à agilidade das coisas desse mundo, ela vai fazer o mesmo, e é bíblico, é para fazer. Por quê? Porque tem a semente que tem essa função. Quem planta, colhe, querido, é a lei da semeadura. Jó diz isso. Você não quer que um homem encurva sobre sua mulher? Não. Então para que você foi encurvar sobre a mulher de outro homem? Então você abriu o precedente, a porta para que o homem faça isso com a tua mulher. E você não tem como correr disso. Me parece que é Jó 10, se não me engano. Ele diz isso. Então, quando tem a prostituição, é para separar. E o que é a prostituição? O contato sexual. O beijo. Né? O contato pênis e vagina. O prazer do sexo ali, o sêmen. Tudo isso que vem no ato sexual. Teve isso? Teve. Então você cometeu um adultério. Tua mulher tem que te deixar. Teu marido tem que te deixar. Mas não quer, problema seu. Você vai fazer parte desse adultério e ficar preso com ele. E se ele for condenado por causa desse pecado, você também vai ser. Você apoiou, você concordou. Por isso que você tem que separar. Por isso que você tem que separar. Mas quando a mulher separa, a Bíblia está dizendo ali, Jesus está dizendo ali, que quando separa, ele faz com que a mulher essa mulher que não é casada, que não cometeu adultério, mas que o marido cometeu, vai cometer também adultério, não vai cometer coisa nenhuma. Não vai cometer coisa nenhuma. O que essa mulher vai fazer? Vai se livrar do adultério que o marido cometeu. Ela vai separar, dependendo da condição dela, vai arrumar um homem de Deus, que serve a Deus, sujeito abençoado, obediente, homem sério. E o que ela vai fazer? Antes de deitar com ele na cama, casa primeiro, divorcia lá e vai lá em casa. Aí sim, vai viver a vida tranquila e sossegada. Só que tem limite, hein? Vai uma, acontece duas, para com isso. Passou de duas,
Já é o que diz o mundo por aí, né? O mundo tem um provérbio que diz: é caixão e vela preta. Assim que o mundo fala, eu, porém, vos digo, é lago de fogo, condenação, como a Bíblia diz. Cuidado, porque às vezes, dependendo da condição, até 3 pode acontecer, que é o que a Bíblia manda. Hebreus 10, 26 e Deuteronômio, capítulo 20, capítulo 19, versículo de número 15. Então ali está. Então, queridos, o adultério dentro do casamento é extremamente normal. Normal. O adultério dentro do casamento não é um pecado contra o casal. É um pecado contra aquele que olhou e cobiçou, mas não cometeu o ato de destruição, não. Então é só parar de olhar e acabou, meu querido. O pecado foi embora. Agora cobiçou, desejou, planejou, arquitetou, preparou, foi lá e deitou, você se prostituiu, você está com adultério e a prostituição. Os dois juntos. Dentro da Bíblia tem isso? Tem. Dá uma olhada para você ver. Paulo fala disso no capítulo de número 6 da primeira carta aos Coríntios. Paulo orienta aqui que os casais têm que separar. É para separar. Paulo está mandando separar. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, no versículo de número 12, ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me devo apegar a nenhuma delas. Os alimentos, eu vou pular isso aqui. Ora, versículo 14, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faluzei membros de meretriz, não por certo. Meretriz, o que é meretriz? Uma prostituta. Como também outras coisas que implica nessa palavra. Aí ele diz aqui: não, senhor, não pode fazer isso. Ele disse: ou não sabeis que o que se une a uma meretriz se faz um corpo com ela? Pois serão, como diz, 2 em uma só carne. Isso aqui implica em muitas coisas. Implica no casamento. Eu sou casado, tenho a minha mulher, deito com a outra mulher, me tornei uma meretriz com ela. Tudo que ela está fazendo de errado, eu tenho concordância com ela. A minha mulher não sabe disso, tem todo o direito de separar de mim. É um dever. Me dá logo a carta de divórcio, eu tenho que dar. Eu não vou ficar com um porco igual você. É a realidade. É o que o homem deve dizer para a mulher. Não vou ficar com uma imunda igual você. Desculpa, perdão da palavra aí. Mas essa é a realidade. Cai fora do meu caminho, me dá meu divórcio para cá. Dá o divórcio e vai embora. Esse é o conselho de Deus. Esse homem está limpo. Está limpo para servir a Deus com outra mulher. Dentro do limite. E essa mulher, a melhor forma para essa mulher viver, olha, é o conselho que Deus dá, é o conselho que nós como pregador, que eu como pregador como posso dar. Se o João cometeu adultério com a Maria, e a Maria era a mulher do Manuel, e o João era o marido da Joana, então João, você e a Maria tem que dar um jeito de viver juntos os dois. Porque quando você deixar da Maria, sendo você mulher, marido da Joana, você já destruiu um casamento. Olha o perigo, queridos. Olha o perigo. Mulher casada, deita-se com um homem que é casado. Olha o perigo. 2 casamentos já vai ser destruído ali. Olha as 3 testemunhas. 2 casamentos já vai ser destruído ali. O dela e o do marido da mulher que ele traiu. 2 casamentos. O casamento dela já vai ser destruído e o casamento do amante dela vai ser destruído. Já 2 casamentos. Se ela partir para outro, no trono branco já está computando 3 acusações contra ela nessa área. Ela perde a salvação.
E o que tem de casais perdendo, que já perdeu a salvação, é enorme, é a enormidade que está por aí por causa disso. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer nesse caso, o João tem que casar com a Maria, dá um jeito de viver vocês juntos, porque você já cometeu 2 destruições, e existem mulheres que já cometeu mais de 3 destruições, deitou já com 2 homens casados que não é o dela. Então tirou o casamento dela, tirou o casamento do primeiro amante e tirou o casamento do segundo amante. Tem salvação essa mulher? Ou esse homem que faz a mesma coisa? Não tem, queridos. Não pode ter. Olha a destruição que essa mulher causou. Ela era para ter vigiado o primeiro adultério, na primeira prostituição, no primeiro adultério, e ficado com aquela pessoa com quem ela adulterou. É a única forma de cortar o pecado. Tem que morrer os 2 juntos. Se vira. Não, mas eu vou casar com outra porque isso e aquilo. Olha a gravidade do seu problema. Você pode não achar. Você pode até casar com 10, querido, na lei dos humanos. Na vida humana. Mas na vida espiritual, como Jesus disse em Hebreus 10 e Deuteronômio 19:15, você está condenado. É 3 testemunhos. Mas, irmão, o perdão de Deus não tem limite. Não tem limite no que diz respeito àquilo que não fere a integridade, que não fere a lei divina. Por exemplo, o camarada não conhece a palavra de Deus, comete não sei quantos pecados. Aí tudo bem, não tem limite. Aí pode vir para o Senhor, porque eu não te lembro dos seus pecados. Vem que eu apago todos eles. Vocês se lembram da mulher que tinha 5 maridos? Jesus, além de beber, não tem como te dar água, Jesus. Jesus pega, me dá água para beber aí, mulher. Cadê teu marido? Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, muito bem, tivesse 5 maridos, que tem agora não é teu marido. Perdoou a mulher, e qual foi a sentença? Não faz mais isso. Pegaram a mulher no ato adultério, João capítulo, se não me engano é o 5, levaram para Jesus, é João capítulo 12, se não me engano, levaram para Jesus. Quando chega lá, olha, Jesus, essa mulher foi pega no ato do adultério, cometendo prostituição, cometendo adultério. Na lei de Moisés manda apedrejar. O Senhor o que diz? Aí Jesus olha para eles assim, fala, vem cá, vocês não têm pecado não? Não. A mulher estava em adultério. Foi pega no ato do adultério. Jesus, vocês não têm adultério não? Vocês não adulteram não? O que eles fizeram? Deram na perna, né? Aí Jesus volta para a mulher. Agora veja aqui o ponto principal de tudo isso. Jesus volta para a mulher e pergunta, mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou não? Ela falou, não, Senhor. Ele disse, eu também não te condeno não, mas olha aqui, ó, não pratica mais, hein? Aí está, querido. Conhece o Evangelho, é crente, é serva de Deus, é servo de Deus, e fez isso, tem limite para o perdão. É 3 o limite. No caso da prostituição, não passa de 2. Por isso, se você, meu irmão, adulterou, mesmo que a sua mulher consente em viver com você, se ela quiser viver com você, ela já vai estar ciente de que ela já se passou a fazer parte de um adultério, de uma meretriz com você que adulterou, ou que se prostituiu, com você que prostituiu. Ela já faz parte. De maneira que separar de você um dia, ela já não pode mais ficar correndo atrás de outro homem. Porque ela já faz parte do adultério, ela concordou com a sua prostituição. Ela está coabitando com a sua prostituição. Você é uma terra suja. Estão percebendo a gravidade do problema? A mulher separou, vai casar com outro. Esse pecado do marido, ela não tem nada a ver com isso. O cara tem que ir para o inferno, vai ele, não você. Por isso que tem que separar. E Jesus ordenou que separasse. Agora você que fez isso, dá um jeito de separar e viver com aquele com quem você adulterou. Mas eu não gosto dele. Problema teu. Para que você foi para a cama com ele? Como é que você foi para a cama sem gostar? Fantasia, ilusão, era bonitão, era isso, era aquilo, tal. Está cheio de mulheres hoje amarguradas na vida, com as suas vidas destruídas, que já se tornou uma cobaia na mão dos homens, já saiu com um, já saiu com o outro, já está aí por aí jogada por conta disso.
deixou seu marido em casa, íntegro, correto, e se engraçou com uma pessoa que era bonitona, que era aquele tipo que ela queria, que ela gostava, deixou seu marido lá, foi para ele, o marido descobriu, botou para fora, separou. Hoje é difícil na igreja. Eu, no caso, não, viu? Sinceramente, se eu tivesse livre e me falasse, por mais bonita que a mulher fosse, dissesse para mim, se ela dissesse para mim, eu sou separada. Por quê? Porque eu adulterei, separei do meu marido. Comigo não, tchau. Quero não. Esse é o problema, queridos. Que tem de mulher em depressão, que tem de homem que está aí sem valor nenhum, porque perde a salvação. Não adianta. Dependendo da gravidade do problema, de quantas vezes ele fez, perde a salvação. Passou de 2, já perdeu, está perdendo a salvação já. Complicado. Então, se você fez isso, se você adulterou, né, eu vou colocar o nome Maria, você adulterou Maria com o homem, se era casada com o seu Manuel, se adulterou com o João, faça de tudo para viver com o João. Você, João, faça de tudo para viver com ela. Deixa a sua mulher seguir o caminho dela. Deixa ela ser feliz. Você o fez assim. Mas ela quer conviver comigo. Se ela quer conviver com você, ela vai ser uma adúltera igual você. Olha a contaminação do adultério, da prostituição. Percebe? Que é para cortar a raiz, para não contaminar, ir contaminando tudo. E os pastores ensinam que tem que fazer isso, senão deixa a mulher ir para a prostituição. Nada disso. A mulher é livre. A mulher é livre. Não pode separar por qualquer motivo. Quais são os motivos que o Senhor Jesus está falando? Eu já falei isso aqui e vou falar outra vez. Irmãos, como é que um homem vive com uma mulher que não tem responsabilidade de cuidar da casa, que não tem responsabilidade de cuidar dele, nunca lavou uma roupa dele, nunca passou, ele chega em casa, não tem comida pronta, ele tem que fazer. Ele vai para a cama com ela, fica 4, 5 meses sem relacionar com ela. Como é que você vive com uma mulher? Ô bispa, se você tivesse um homem desse, você vivia com ele? Se teu marido fosse assim, tu vivia com ele? E tu, apóstolo? E tu, pastor? Se tua mulher fosse assim, tu vivia com ela? Fala para mim, tu tem quantos anos? 30 anos, 25 anos, 35 anos? Se a tua mulher fizesse como tu vivia com ela? Jesus quer, não é para separar por qualquer motivo, mas esse é motivo justíssimo. Aqui na frente, ó, no capítulo 7, Paulo vai dizer que uma mulher que faz isso com um homem, ela comete um crime, ela é pacífica de um crime, pode ir nas autoridades e dizer, ela está cometendo esse crime contra mim, eu vou deixar dela por isso. As autoridades vão bater o processo e vai declarar, você defrauda uma lei. Você não cumpre com a obrigação no casamento com o seu marido. Você não cumpre com a obrigação no casamento com a sua mulher. Você tem que deixar dela. Por qualquer motivo, não, mas isso é motivo justíssimo. Pode andar dois juntos se não estiver de acordo. Quem diz Amós? Não, queridos. Casamento é complexo? Não é nada complexo. Quem é complexo é você que está ensinando. Voltaremos a falar do assunto em breve, no próximo vídeo. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia. Pela tua palavra, nos dá sabedoria, nos dá entendimento para compreender a tua palavra, entendermos a tua palavra, para que haja, meu Deus, liberdade, para que haja, meu Deus, vida entre os casais, para que haja pureza, justiça, amor, fidelidade, para que haja, meu Deus, exemplo para os filhos, e o mal seja retirado das famílias, por conta disso, tantas mortes hoje, Pai. Por isso, Deus, dá-nos a tua palavra, usa-nos em tuas mãos e te peço, abençoa a nossa nação e sara a nossa terra, os nossos jovens, tenha misericórdia deles, tenha misericórdia dos que estão no leito de dor, os que estão nos presídios, os que estão, meu Deus e meu Pai, nos becos, nos valados, jogados nos vícios, nas prostituições, quantos e quantos lugares, meu Deus e meu Pai, é nas vielas, é nas escadas, meu Deus, em escadões, é em todo lugar. É lugar para se praticar sexo, fornicação, é lugar para se praticar prostituição, meu Deus. Nas escolas, nos colégios, em todos os lugares, Pai. É lugar para isso, dentro das empresas, meu Deus. Tudo, todos os lugares, é lugar para praticar prostituição e destruição de lares. Por isso, Deus, que a justiça seja aplicada e que haja, meu Deus, respeito, e que haja, meu Deus, paz, e que haja, meu Deus, temor, e o amor volta a prevalecer entre as famílias. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.
Até o nosso próximo vídeo.